Eu nunca vi isso em nenhum outro pitch em toda a minha vida. Hoje eu vou trazer para você o pitch da Austera, uma startup que foi premiada lá no South Summit Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, e que tem um pitch muito legal. Vamos fazer um review dele, vamos entender o que eles fizeram de bom. Think of your biggest dream. How would you feel if each attempt to achieve this dream would cost you at least $16,000, and each of those tries had only 25% chance of success? That's how 15% of couples worldwide feel every day, because they face infertility. Legal. Veja como ela abordou a questão do problema que eles resolvem. Ela podia simplesmente ter trazido essas estatísticas, esses dados que ela acabou de trazer, mas não. Ela resolveu fazer aquela pergunta que não é uma pergunta óbvia, é uma pergunta interessante, faz as pessoas pensarem e logo em seguida traz esses dados. É sempre importante que você, ao falar do seu problema, traga esses dados para provar que de fato eles são reais. Ela poderia simplesmente ter falado, nossa, muitos casais sofrem com problema de fertilidade. Mas a gente da plateia poderia não se convencer de que isso é verdade. Quando ela traz a cidade de que 15% sofrem desse problema, aí sim a gente se convence que é um problema de fato muito relevante. E muitas pessoas também não têm ideia do quão caro é fazer inseminação artificial. Eu, por exemplo, não tinha a mínima ideia. Dados como esse educam a sua plateia e fazem com que a plateia veja você como um grande especialista naquele assunto que você está falando. Nesse momento você também já deve ter percebido que ela colocou legendas na sua apresentação de pitch. Nossa, parabéns! Isso aqui é muito legal. É isso que eu nunca tinha visto em nenhuma apresentação de pitch antes na minha vida. Essas legendas ficaram muito boas e elas fazem com que as pessoas no evento consigam acompanhar melhor o que ela está falando. Porque, afinal de contas, ela está falando em inglês. E em inglês a gente vai falar com sotaque. Às vezes o som do evento também não está tão bom. Às vezes a pessoa está muito longe. Quando a pessoa lê a legenda, fica muito mais fácil ela conseguir também compreender o que eles estão falando, o que ela está falando. Não é por nada que a startup dela foi premiada, que eles receberam um prêmio de startup de destaque no South Summit. On average, each couple requires 4 cycles of in vitro fertilization for one successful pregnancy, making the process very demanding physically, mentally, and financially. And this is also a big problem for the fertility clinics because they need better rates to attract patients. The infertility market revenue is expected to double in less than a decade. And despite the increasing demand, the effectiveness of these treatments remains discouraging. One of the biggest challenges is the fact that among the many eggs collected after each cycle, the embryologist doesn't have efficient tools to analyze its quality. And thus, the selection of which one is the most promising, it's made kind of in the dark. The results of this, for many couples, are successive embryo transfers followed by negative pregnancy tests, causing high levels of frustration, stress, and financial damage. O legal desse pitch é que ele mostra como a gente consegue abordar um tema extremamente técnico, que, poxa, é a biotecnologia, de uma maneira muito simples, sem trazer detalhes técnicos de fato. Nós conseguimos entender o problema, a gente conseguiu entender o problema das clínicas e a gente não teve nenhum tipo de contato com nenhum tipo de ciência muito aprofundada. É assim que tem que ser. Se isso de fato for interesse da banca, das pessoas, isso vai ser perguntado depois. Mas um pitch é para ser simples. Um pitch não é para ser carregado de detalhes técnicos. Você até pode trazer detalhes técnicos, mas nada muito aprofundado. Eu achei que o exemplo que a Austera deu foi excelente. That's why we created Austera Test, a tool that, through a complex but fast and non-invasive genetic analysis of each oocyte's capsule, identifies each oocyte's potential to become a high-grade embryo, and brings the possibility of drastically reduce the emotional and financial stress of multiple cycles of IVF and embryo transfers for the very much wanted pregnancy. É bacana mostrar também como ela mostra logo em seguida quanto que custa, a diferença de quanto custa o tratamento como ele é feito hoje e a média de custo quando ele é otimizado pelo método da Austera. Maravilhoso, sensacional. E perceba mais uma vez como, ao explicar o que a Austera faz, ela também não trouxe dados científicos, não trouxe dados muito técnicos, nada muito complicado. Mandou muito bem mais uma vez. But Austera Test's impact goes beyond IVF. It's no surprise to anyone here that women are having children later in life. Across the globe, millions of women are embracing egg freezing as a powerful tool to take control of their reproductive destinies.
But when you freeze, you don't know the quality of the eggs you're freezing. Until now. OsteraTest is the only tool in the market that can evaluate egg quality before fertilization, making it compatible with egg freezing and allowing women to acknowledge their potential. Aqui ela mostra o diferencial dela. Mais uma vez, perceba como o texto está muito bem organizado, de maneira que seja fluido. Ela está contando uma história e a gente consegue entender o decorrer dessa história com muita facilidade. Perceba que ela não teve um slide de, poxa, esse é o nosso diferencial. Ela não deixou isso de maneira tão óbvia assim. Do jeito que ela fez, ela contou a história e a gente conseguiu descobrir esse diferencial enquanto ouvia essa história. Muito bom. Ostera operates in the B2B2C model, offering services to patient in assisted reproduction clinics. We can train any biomolecular lab worldwide to perform lab work for us, so that we can direct patient samples from any clinic, and Ostera will process the data, which allows a quick and safe expansion of Ostera in the market. Eu gosto muito quando também as startups matam dois coelhos de uma cajadada só. Quando eles colocam esse mapa mundo e fazem com que a gente perceba que eles têm esse potencial internacional, eles estão dizendo que tem um potencial internacional sem necessariamente falar que tem um potencial internacional. Então, isso mostra pra gente que eles estão dispostos sim a expandir, mas sem necessariamente falar sobre isso. E ela usa e ela fala sobre o mercado internacional enquanto ela está dando a explicação de como o produto funciona. É muito interessante e inteligente quando a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. No caso, ela falou da expansão internacional e ao mesmo tempo explicou sobre o seu produto ao mesmo tempo. Faça isso você também. This year we're doing a clinical trial and expanding to the national territory. Our mission is to facilitate the process of bringing life into the world by bridging science and clinical practice. I'm Dr. Lúcia Meirelles, I'm CEO and co-developer, and I'm here to answer any questions you might have. Muito bom. Foi um pitch muito curto, eles tiveram só 2 minutos, se eu não me engano, mas deu para ver muito bem todo o potencial que eles têm. No momento das respostas às perguntas, ela fez também um ótimo trabalho. Tem pontos de melhoria, com certeza, sempre vai ter pontos de melhoria num pitch como esse, mas a gente tem que bater palmas porque eles fizeram algo inédito. Poxa, eu nunca tinha visto uma legenda numa apresentação de pitch e eu achei isso sensacional. E a gente tem que bater palmas também, principalmente pelo storytelling que ela conseguiu contar. E com esse storytelling ela conseguiu trazer todos os pontos que são necessários de serem apresentados num pitch. E basicamente isso aqui é uma apresentação de pitch nota 10. Isso aqui é um pitch de sucesso. É um pitch onde você fala todas as coisas que tem que falar, mas você fala enquanto você conta uma história que é agradável de se ouvir, que as pessoas têm interesse. E é um pitch também onde você traz dados inéditos, onde as pessoas aprendem algo novo quando saem da sua apresentação. Parabéns mesmo para a Lúcia, parabéns mesmo para toda a equipe da Ostera, vocês mandaram muito bem, não é por nada que vocês foram premiados, viu? Muito bom conhecer vocês e, bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inspira nele, não tem problema copiar vídeos, se você quiser copiar o que foi feito de bom nesse vídeo, e se você quer ter acesso a mais exemplos de bons pitches, acesse o site pitchdesucesso.com.br. Até mais!